Henker que vive duas vezes, capítulo 655. Foi-se, 5. Bran ainda estava consciente. Antes que a Pedra da Virtude liberasse todo o seu poder, ele convocou o último poder mágico destruído do livro de Plutão e o explodiu. Sentiu perigo. Magia adequada para a situação atual está sendo procurada. Deus do Fogo Ondulante. O livro de Plutão era uma coleção de todo o conhecimento de Bran, incluindo o conhecimento do outro mundo. Então a magia emitida foi muito mais poderosa do que Zeus esperava. Ao contrário da fraca conotação da palavra, oscilante, a magia que Bran criou tinha a ferocidade de contínuas tempestades de fogo que queimavam a alma. Grandes colunas de fogo que poderiam esmagar várias plantas arderam sucessivamente em direção a Zeus. Percebendo que a situação era precária, Zeus juntou as mãos com urgência e estabeleceu um escudo grosso ao seu redor. No entanto, ele teve que continuar criando escudos enquanto eles continuavam quebrando. Colidir. Quando a tempestade de fogo aparentemente interminável finalmente se acalmou, Zeus cuspiu sangue e liberou seu escudo preto queimado. Que pena, eu teria sido capaz de engoli-lo se ele estivesse um pouco mais perto. Zeus molhou os lábios com a língua vermelha. O portal que Bran abriu já estava fechado, então ele escapou com sucesso. Mesmo que fosse arrependido, Zeus não estava preocupado. Ele sentiu a divindade de Bran sendo destruída na ponta dos dedos, então não importava que Bran tivesse escapado. Ele não será capaz de impedir a maldição de Gaia, e eu sempre poderei engoli-lo depois que ele perder todas as suas forças. A loucura sombria brilhou no olho de joia de Zeus. As consciências sobreviventes dos deuses supremos que ele havia devorado secretamente gritavam com ele, mas logo ficariam quietos. Zeus virou seu corpo em outra direção. Agora que ele já afugentou Bran, que foi um dos maiores obstáculos ao lado do imperador de Jade em seu caminho para se tornar o único deus, era hora de engolir todos os outros. Você foi afetado pela maldição de Gaia. Aviso, suas lendas estão desaparecendo rapidamente. Você precisa estar estabilizado. É aconselhável que você descanse em um local seguro. Aviso, sua divindade está além da ruína em um ritmo rápido. Você precisa encontrar a causa e eliminá-la rapidamente. É aconselhável que você descanse em um local seguro. Aviso, sua santidade. Que estado? Um pouco semelhante a andar no limite. Vai começar a me incomodar se descobrir. Bran mal se forçou a andar, segurando o peito ferido. Seus passos cambaleantes eram lentos e pedaços rachados caíam do lado direito do peito. Assim como aconteceu com todos os seres divinos e com o rei marcial, a maldição de Gaia foi crítica para Bran. Como não fazia muito tempo que sua divindade foi restaurada, suas lendas e poderes divinos ainda não estavam estáveis, o que tornou esse ferimento ainda mais ameaçador. Deixando de lado sua curiosidade sobre como o Mar do Tempo poderia possuir tantas maldições de Gaia, Bran deliberou sobre o que fazer a seguir. Ele se perguntou se deveria entrar nas sombras e descansar, ou retornar para a tribo de um chifre, já que poderia ser o último e ver o rosto de Sesha e Ananta. Indo ver Harmonia, depois de alguma contemplação, Bran tomou uma decisão. Eu deveria ir. Bran sorriu ironicamente e não parou de andar. Mesmo que eu consiga adivinhar a resposta dela e ela não se importe tanto quanto eu, será diferente ouvir com meus próprios ouvidos. Eu deveria ir e confirmar por mim mesmo. Bran reclamou sobre o quão teimoso Yon-Wu era. Mas ocorreu-lhe que ele não era muito diferente. Mas onde é isso? Bran olhou ao redor da floresta escura e estreitou os olhos. Ele sabia que o quarto andar estava intimamente associado ao oceano, já que a chave de Poseidon era peça escondida. Mas este lugar estava longe disso. As coordenadas estavam erradas quando o raio tocou o portal. Bran sabia com certeza que este era o quarto andar, mas não conseguia descobrir exatamente onde ele estava. Mesmo que ele tentasse abrir um novo portal depois de definir as coordenadas novamente, seria difícil, já que o livro de Plutão havia sido destruído e seu poder sagrado restante estava sendo usado para bloquear a maldição de Gaia. Bran começou a ficar ansioso. Ele não sabia como a maldição de Gaia iria agir. E se ele morresse sem poder conhecer Harmonia, não haveria morte mais fútil do que a dele. Só então, a voz familiar de um homem soou. A preparação para o fim está indo bem? Claro, você não viu que a profecia foi realizada sem problemas graças aos seus esforços? E a voz que respondeu foi a de Harmonia, mas Bran não conseguiu caminhar em direção a eles. Seu instinto lhe disse que ele não deveria se aproximar agora, então ele se escondeu debaixo de uma grande árvore para ouvir um pouco mais a conversa. Estava escuro e a grama crescia até a cintura para que ele não fosse visto. Ele acalmou seu poder sagrado e o escondeu também. Ele também está se preparando para despertar. Pode-se dizer que esta guerra é o prelúdio para o seu despertar. Então isso é um alívio. Mas você está planejando esconder isso mesmo com o fim se aproximando? Esconder o quê? Seu propósito. Haha, talvez. Foi difícil entender a conversa deles porque Bran só ouviu do meio. Havia apenas algumas palavras que ele conhecia. Fim, eles estão falando sobre o Rei Negro? Vendo como Harmonia estava discutindo sobre o Rei Negro com outra pessoa, Bran também adivinhou que o homem era mais um camarada do que um subordinado. Ele se perguntou quem seria o homem, já que a conversa era privada. Só os dois, sozinho, Bran sentiu algo explodir dentro dele. Foi uma emoção estranha, mas ele logo percebeu que era ciúme. E pensar que eu, que sempre enfatizei e priorizei o pensamento lógico, sentiria esse tipo de emoção. Suponho que realmente mudei. Do ponto de vista lógico,
Bran precisava retornar às sombras e curar-se. Ele sempre poderia criar uma oportunidade como essa no futuro. Mas seria difícil fazê-lo se ele estivesse morto. O fato de ele ter vindo aqui por causa de seu julgamento emocional provavelmente se deveu à mudança de sua personalidade durante seu tempo com Sesha e Ananta. A maldição de Gaia está se espalhando em um ritmo mais rápido. Bran agarrou seu poder sagrado que começou a tremer novamente. Ainda não entendo por que um importante subordinado do demônio celestial está tentando ajudá-lo. Eu te disse, quero tirar a torre deste período de seca. E se isso não for possível? O homem parou e continuou. De qualquer forma, também não é ruim para o Rei Negro acordar. Embora eu não acredite na profecia que você viu. Será bem diferente do final que vejo. Tudo bem, contanto que você não nos traia, não pedirei mais nada. Bom, de qualquer forma, era isso que o Mar do Tempo queria, não era? Um mundo onde todos são iguais perante o Deus a quem serviram, onde o valor de todos é o mesmo. Tudo neste sonho nada mais é do que uma ilusão que irá desaparecer. É por isso que você planejou usá-lo como o ovo. Sim, eu nunca poderei me tornar isso. A voz de Harmonia soou tristemente amarga. Bem, se você diz. Suponho que você gostou dele. Eu só entrei em conflito com ele uma vez, mas, quando o observei através do meu apóstolo e com meus próprios olhos, ele me lembrou de alguém do passado. O som do homem levantando algo do chão em preparação para partir ecoou na escuridão. Então eu vou embora. Como planejamos, precisamos fazer preparativos para que o ovo desperte na hora certa. O homem se virou e foi mais fundo na floresta. A grama farfalhava sob seus pés e a luz que atravessava as árvores iluminou seu rosto antes que ele desaparecesse. Foi apenas por um breve momento, mas Bran reconheceu instantaneamente quem ele era. Durante o tempo em que ele era Brahma, ele se lembrou de ter visto o deus da lua que protegia o lado do demônio celestial. Foi o segundo em poder da seita Shan e o professor dos atuais 3 líderes da seita Shan. Ele também era membro da Maravilha da Trindade que abriu a torre. E Harmonia estavam tendo uma conversa misteriosa. Bran sabia que estava envolvido com o Mar do Tempo, mas ficou surpreso porque não esperava vê-lo assim de repente. O ovo que eles estavam discutindo era definitivamente Yon-U, com base nas circunstâncias. Além de seus planos de criar um deus único para substituir Olforone. Isso significava que eles estavam tentando usar Yon-U para despertar o Rei Negro. Poderia ser, então, um pensamento ocorreu a Bran. Ele ficou tenso e endireitou as costas. Se sua hipótese estivesse correta, seria muito ruim. Eu tenho que avisar os outros. Assim que ele começou a sentir mais urgência, a maldição de Gaia abalou sua divindade. Você falhou em controlar seu poder sagrado como resultado de perder seu foco. Gaia Skars, abala sua divindade. Bran rapidamente tentou controlá-lo, mas foi só depois que parte de seu poder sagrado já vazou. Virou-se na direção de Bran, tendo sentido alguma coisa. Bran prendeu a respiração. Etapa. Ele ouviu Oi se aproximando dele como se estivesse tentando encontrar algo. A grama estremeceu. O que é? Agora mesmo, não importa, não é nada. Oi olhou ao redor da grama e balançou a cabeça ao ouvir a voz de Harmonia. No entanto, a suspeita não abandonou seus olhos quando ele saiu. Quando Oi se foi, Harmonia sorriu e falou na direção em que ele acabara de entrar. Por que você não sai agora, Bran? A grama farfalhou e Bran apareceu por trás da árvore. Poderia ter sido por causa da escuridão ou da maldição de Gaia. Mas seu rosto escuro estava mais rígido do que nunca. Você sabia? Desde o início. E você ainda me deixou sozinho. Você sabe que fui eu quem escondeu sua presença? Por quê? Já que você é o pai da minha filha e o avô da minha neta. Harmonia falou como se fosse óbvio e Bran ficou sem palavras. Então, ele apertou sua voz. A maldição de Gaia não estava completamente fora de seu controle e chegava até o queixo. Suas mãos e pés estavam prestes a se espalhar como poeira no ar. Se foi isso que você pensou, por que me evitou? Não. Por que você deixou Ananta? Bran podia entender um pouco porque Harmonia o havia deixado. Mas se ela pensasse em Ananta como sua filha e não como resultado de um experimento, ela não poderia ter ido embora assim. Mas Harmonia ainda estava calma. Dizendo, eu nunca menti. O que? Eu realmente morri. O que? Mas eu acordei de novo. Bran entendeu Harmonia apenas parcialmente. Então Harmonia explicou. Depois de nascer de novo, todas as minhas conexões com minha vida passada foram cortadas. E só havia uma coisa que sustentava minha identidade. Que eu era o sucessor para cumprir sua vontade. Desta vez, farei uma pergunta. Você ouviu? Bran ficou tão chocado que não conseguiu responder e Harmonia soltou um suspiro profundo. Você fez. Bran enrijeceu e tentou reunir o que restava de seu poder sagrado quando, de repente, a luz penetrou em Bran de cima. Era algo que Harmonia não esperava, então ela regalou os olhos. Por um breve momento, Bran olhou para Harmonia com olhos amargos e tristes, depois se transformou em pó. SSSS. Harmonia virou-se freneticamente na direção de onde a luz vinha. Ela viu Oi parado em um galho com o arco apontado para eles. Então ele estava aqui. Você, pela primeira vez, a raiva apareceu no rosto de Harmonia. Swish, uma aura intensa girou em torno dela.
Então você sabe como fazer esse tipo de expressão. Achei que você fosse uma marionete sem emoções. Ou Yi apenas devolveu o arco nas costas e se virou como se seu trabalho estivesse concluído. Agora sozinho? O olhar de Harmonia vacilou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.